Bem, amigos, hoje é dia 31 de agosto de 2022, ainda no âmbito do assunto das eleições de 2022 que se aproximam agora. Esses dias nós faremos aqui um react de um vídeo publicado no canal Dois Dedos de Teologia, a respeito de uma análise feita pelo autor do canal, Iago Martins, que é escritor, teólogo, escritor, a respeito do livro dele, A Religião do Bolsonarismo. Achei excelente o trabalho do Iago Martins, tanto que nós vamos trazer aqui um excerto bem longo do vídeo dele, por volta de 6 minutos e meio de vídeo, em que ele aborda essa questão da idolatria à imagem do presidente Bolsonaro. Antes de fazer a inserção desse pedaço do vídeo do Iago Martins, excelente inclusive, é muito importante destacar que nem o Iago Martins, nem eu, temos a intenção de fazer a conversão de bolsonaristas em não bolsonaristas ou o contrário. A intenção do Iago e a minha é a de fazer um registro histórico, de mostrar a clareza da religião, a clareza do cristianismo protestante, que é o que nós temos professado, que alguma coisa não está certa, que alguma coisa está exageradamente fora do padrão. O vídeo do Iago Martins tem ilustrações muito boas a respeito da idolatria que foi criada, que foi desenvolvida no entorno da imagem do presidente Bolsonaro, associando a ele a uma imagem divina, a uma imagem como se ele fosse o enviado de Deus na Terra, o elegido de Deus. Olha, gente, muito cuidado. As escrituras, elas nos orientam a evitar a idolatria de todas as formas. Então, o teu ídolo tem que ser Cristo. Aquele que você adora tem que ser Cristo. Você não pode sair da adoração a Deus. Quando você idolatra um cantor, seja ele secular, seja ele evangélico, num nível muito elevado, você está exagerando, isso é idolatria. Quando você idolatra um político, idolatra uma celebridade, você está passando do ponto. Você está colocando adoração a essa pessoa. E no nosso entender, isso vai totalmente oposto ao que as escrituras nos pedem, para que nós dispensemos adoração unicamente a Deus. É nesse sentido que eu venho alertar e inclusive a usar esse pedaço do vídeo do Iago Martins, do canal Dois Dedos de Teologia, para alertar você que é cristão, você que é evangélico principalmente, que tem temor a Deus, que ama a Deus. Por favor, perceba se o teu grau de admiração ao político Jair Bolsonaro, ou que seja qualquer outra personalidade, seja um cantor, seja um apresentador de televisão, um apresentador de canal no YouTube, e não só isso, não só pessoas. Vou dar um exemplo que eu tenho em minha família, um primo meu que é evangélico, ele é músico, toca vários instrumentos, mas que, gente, a religião dele é o Flamengo. Ele é apaixonado pelo Flamengo e assim, gente, nada contra flamenguistas, por favor. Mas para uma pessoa que está na casa de Deus, ele é devoto demais ao Flamengo. Quando o Flamengo ganha, ele está feliz. Quando o Flamengo perde, as redes sociais dele viram, parece que o mundo está acabando. Infelizmente, a idolatria está aqui no mundo, faz parte da construção do mundo, o mundo que nós enxergamos nas escrituras, do mundo esse do qual que nós devemos nos afastar. Então, mais uma vez, retornando ao ponto, a questão é, não quero aqui
orientar ninguém a votar em candidato A ou candidato B, a deixar de votar no candidato A ou a deixar de candidato B. Apenas a fazer uma reflexão. Se você está colocando alguma pessoa, alguma coisa acima da sua devoção a Deus. Se essa devoção está maior do que a sua devoção a Deus, então você precisa fazer um exame interno e buscar se corrigir. Bom, vamos ao vídeo do Iago Martins, depois nós retornamos com mais algumas considerações. Jair Bolsonaro fez um uso muito intenso da religião como uma forma de se candidatar e de se eleger, e ele o fez profanando símbolos religiosos. Muitos olham para Jair Bolsonaro como alguém que, veja só, ele fala de Deus. Mas Jair Bolsonaro, na verdade, é uma pessoa que usa o nome de Deus em vão. Ele profana os símbolos cristãos a fim de se eleger. Então ele é batizado no Rio Jordão por um pastor, mas ele não se converte de fato, ele continua católico. Ele aceita Jesus em vários eventos, como no Descende, mas continuando descrente. Ele vai em cultos e prega sem falar de Jesus. Ele toma da Santa Ceia em reuniões ecumênicas, sem ele ser membro de uma igreja evangélica. Jair Bolsonaro não é evangélico. Jair Bolsonaro ele é um católico nominal, não praticante, casado com uma mulher evangélica, e que constantemente faz uso dos símbolos evangélicos para o seu benefício. Mas isso muitos candidatos fizeram. Jair Bolsonaro é só mais um profanando os nossos símbolos religiosos a fim de conseguir votos de pessoas que se iludem com algum tipo de compromisso religioso maior. Mas Bolsonaro foi muito além. Bolsonaro usa o próprio nome de Deus como ferramenta de campanha, né? Deus acima de todos. Fala constantemente que o seu governo é cristão e se interpreta como um enviado de Deus. É a linguagem que ele usa em entrevistas para falar assim mesmo. Agora, não só o modo como Bolsonaro se apresenta no seu governo, mas o modo como os seus apoiadores de dentro do governo o tratam também é muito diferente. Você pensa no Roberto Jefferson comparando Jair Bolsonaro e seus apoiadores com a Santíssima Trindade. Você pensa nele dizendo que comer com Jair Bolsonaro era equiparável a uma santa ceia. Dele cantando Agnus Dei, aleluia, em louvor ao Bolsonaro. Isso é uma coisa totalmente fora do padrão, totalmente fora do escopo. Você pensa em membros do governo chamando ele de profeta contra a criminalidade. Uma linguagem que em círculos pentecostais muitas vezes é usada como um jeito de se tratar, vindo de um presbiteriano tradicional, tem um tom muito diferente, como se ele fosse alguém que fala inquestionavelmente em nome de Deus, contra, pelo menos naquele assunto específico. Você tem o próprio Ernesto Araújo, que era ministro das Relações Exteriores do governo Bolsonaro, comparando o Bolsonaro com o próprio Jesus várias vezes, não poucas, várias vezes. Seja ele no Morning Show dizendo que era fundamental que o povo visse Bolsonaro como um mito para que isso facilitasse o projeto de poder do Bolsonaro, e que quando comparado com a veneração que fizeram ao Trump, ao ponto de 5 pessoas serem mortas no Capitólio americano quando invadiram o Capitólio em nome do Trump, o Ernesto Araújo dizer que sim, tinha que ser uma visão mitológica de Bolsonaro como um mito naquele nível. De no seu discurso de posse, ele aplicar o texto de João 8, de que conhecereis a verdade vos libertará, ao próprio presidente, como ele sendo a encarnação da verdade. Em outro momento, ele ser comparado com o próprio Logos de Deus, do Weintraub, na época ainda ministro do Bolsonaro, dizendo que ele era uma pedra na mão de Davi, que ele foi arremessado por Bolsonaro e que pedra não pensa, pedra só obedece. A gente tem que obedecer Bolsonaro e não pensar a respeito das coisas que ele diz. E veja, isso não apenas no próprio Bolsonaro, isso não apenas nos agentes de governo, mas no público apoiador, onde isso certamente é visto de uma forma muito escandalosa. E as comparações de Jesus com Bolsonaro, assim, são infindáveis. Desde a facada que ele levou e agora as pessoas usavam "ele sangrou por ti". Há várias imagens no Facebook que rodam no WhatsApp de Jesus abençoando o Bolsonaro, segurando a mão de Bolsonaro enquanto ele assina, carregando o Bolsonaro sobre as águas. As várias profecias que ele recebe no cercadinho que o validam como alguém aprovado pelo próprio Deus vivo. Há pessoas que encontram o Bolsonaro e gritam, berram, chorando em amor a ele. Até mesmo um exemplo recente que não tá no livro, de um dos apoiadores do Bolsonaro falando realmente que a gente tem que idolatrar Bolsonaro e acabou, não apoiar Bolsonaro é pecado, temos que apoiá-lo incondicionalmente porque ele é um enviado de Deus, um homem que nunca haverá outro igual na história do Brasil. Bom, o livro é inundado de exemplos. E eu não só cito esses exemplos, mas eu também os analiso. Mas eu tento citá-los bastante para que esse livro sirva como um jeito de marcar um registro literário do que aconteceu dentro do ambiente religioso brasileiro. Eu quero poder deixar isso por escrito e dizer, veja, durante esse período
a igreja se comprometeu com esse tipo de postura de apoio a um candidato. Não sei se esse livro vai ter relevância daqui a 10 anos, mas eu sei que esse livro vai ser um ótimo registro histórico acerca desses momentos. Mas ele não é só um registro, ele é uma tentativa de analisar o que acontece. Eu tento explicar questões religiosas que estão atreladas a Bolsonaro, tento mostrar como essas coisas aconteceram, que tipo de apoio ele recebe, o que é que caracteriza um tipo de idolatria, e faço isso em 5 capítulos. O capítulo 1 se chama O Eleito de Deus, as primeiras raízes da idolatria, onde eu tento citar vários exemplos, né, de Bolsonaro sendo visto como um eleito de Deus, como alguém enviado pelo próprio Deus para o nosso bem contra um mal absoluto. Mostro vários registros desse tipo de apoio. O segundo capítulo se chama Dobradiça da História, o Apocalipse como campanha política, e tento mostrar como Bolsonaro se vendeu como a única resposta a um problema iminente e absoluto. Bolsonaro soube se vender como a única solução para um apocalipse iminente. O apocalipse viria, um mal total chamado comunismo viria sobre nós, era ou Bolsonaro ou nada. Era ou Bolsonaro ou o fechamento das igrejas, a sexualização de crianças, o aborto, a total venezuelização do Brasil. Esse foi o grande tema da campanha de Bolsonaro e foi um tema muito religioso que ele usou para se eleger. O capítulo 3 se chama Domínio e Violência, a batalha espiritual contra o mal total, onde eu tento mostrar como essa pregação do comunismo como mal total justifica discursos violentos e igualmente perigosos que muitas vezes provém do bolsonarismo. O penúltimo capítulo se chama Verdade que Liberta, Seita, Expurgo e Gnosticismo, onde eu falo sobre esses aspectos de culto, de seita dos movimentos bolsonaristas. Tento mostrar que todo esse discurso sobre verdade que liberta não condiz com a postura prática do Bolsonaro, principalmente no modo como ele lida com mídia, com fake news e com narrativas que são estabelecidas pelos agentes de governo. E o último capítulo se chama Apocalipse de Palha, Conspirações em Tempo de Paradigma do Dispositivo. E eu falo muito sobre conspiracionismos que surgem dentro do governo. A conclusão se chama Utopia de Direita, onde eu tento mostrar que o movimento bolsonarista foi um movimento utópico, é um movimento utópico e é um movimento revolucionário. Bolsonaro se diz como uma pessoa de direita, um conservador, mas o movimento bolsonarista é um movimento de revolução. O bolsonarismo é um movimento revolucionário e nós cristãos devemos tomar cuidado com ele. Iago, você tá me dizendo então que não é para votar no Bolsonaro? Eu não tô dizendo isso. Iago, você tá me dizendo que não deveria ter votado no Bolsonaro em 2018? Também não tô dizendo isso. A análise eleitoral não é aquilo que eu me proponho aqui. O que eu proponho não é discutir em quem você vota, o que eu proponho é discutir a quem você se devota e a quem a sua alma se prostra quando a gente fala de campanhas políticas. Ah, Iago, então a gente deveria ter votado em quem? Então, não importa, vote no Bolsonaro. Isso não é a grande questão pra mim. Eu provavelmente nunca votarei nele de novo, mas essa não é a grande motivação dessa obra. A grande motivação dessa obra é observar. Portanto, meus amigos, todos os créditos ao Iago Martins, ao trabalho que ele realizou aqui no YouTube, através da publicação desse vídeo, divulgação do livro dele, que aparentemente é muito bom. Tenho o desejo de encontrar esse livro e comprá-lo, assim que possível eu vou comprar. Todos os créditos para ele, porque afinal de contas me economizou o tempo de fazer uma pesquisa, porque ela já estava pronta, ele já tinha feito. Mas podemos observar que existe, é claro, é fato que há uma idolatria acontecendo em torno da figura do presidente da República, e o próprio presidente da República se utiliza disso como ferramenta eleitoral, ferramenta de governo, ferramenta de dominação. Então nós temos que ter muito cuidado em quem nós estamos colocando o controle das nossas vidas. Crítica pessoal minha agora ao presidente Bolsonaro. Se ele realmente tem temor a Deus, ele não deveria incentivar, criar esses tipos de situações, esses tipos de instrumentos que geram louvor à própria imagem. Gente, por favor, vamos colocar os nossos joelhos no chão, pegar as nossas Bíblias, estudar e perceber o que estamos fazendo. Se você é leitor do presidente Bolsonaro, mas não se considera um adorador a ele, pronto, não precisa fazer nada, parabéns para você. Mas se você perceber e chegar a realmente perceber, como eu percebi, que essa devoção passou do ponto, então, meu amigo, te conserta e volte a adorar a Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço a todos, tchau, tchau.